Nós lemos no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. 3. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios pelo seu nome. 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça e paz de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. 14. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. 15. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e também do grego. 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. 30. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. 31. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Romanos 1 verso 1 a 32. O apóstolo Paulo, logo na abertura da carta que escreveu aos Romanos, que na verdade é uma carta de Deus dirigida a todo o seu povo em todas as épocas e em todas as nações, apresentou o quadro terrível e miserável em que toda a humanidade se encontra universalmente em razão do pecado original que contaminou e corrompeu a todos, de forma que o mundo em si se transformou em algo incorrigível, em face da corrupção que corrói como gangrena a todas as partes do seu grande tecido, em sua forma de se manifestar e funcionar. E os cristãos que foram chamados do mundo para pertencerem ao reino de Deus, não devem ser conformados ao mundo, ou seja, seguirem-no em suas condutas e estarem aprisionados aos mores do mundo,
mas sim aos de Deus e de sua justiça divina. Se observarmos bem, os próprios 10 mandamentos não foram dados ao mundo, mas à nação de Israel, na qualidade de ser o povo de Deus separado à época das demais nações, tanto que Moisés mesmo argumenta com os israelitas que eram privilegiados pelo Senhor, pois a nenhuma outra nação deu leis tão justas como aquelas para serem guardadas. Mas, na verdade, ao ter dado a lei, Deus sabia de antemão que os próprios israelitas não poderiam cumpri-la à risca, conforme havia dito ao próprio Moisés, pois a lei foi dada para que o crente se humilhe diante do Senhor reconhecendo que possui uma natureza sujeita ao pecado que o impede de guardá-la perfeitamente, e assim, reconheça a sua necessidade de um Salvador e mediador que intervenha em seu favor e interceda por ele diante de Deus. O que foi feito sendo-nos dado Jesus Cristo para tal propósito, e é isto que o apóstolo tinha em vista ao escrever a epístola aos Romanos, em que destaca que ninguém tinha portanto motivos para se gloriar na lei, conforme faziam sobretudo os judeus, mas gloriar-se somente em Cristo, na busca de uma vida segundo seus mandamentos, mas sempre estando consciente da sua total dependência da graça do Senhor para viver de modo agradável a Ele. Por isso, esta epístola tem sido chamada por muitos, de o Evangelho segundo Paulo. Ele fez uso da palavra Evangelho por 4 vezes, somente neste primeiro capítulo, como se vê nos versículos 1, 9, 15 e 16, enfatizando que havia sido chamado para apóstolo, tendo sido separado de um modo especial por Deus, para o Evangelho de Cristo. Paulo declarou que servia a Deus em seu espírito, no Evangelho de seu Filho, que estava pronto para anunciar também o Evangelho em Roma, porque não se envergonhava do Evangelho, uma vez que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, é somente pela justiça do Evangelho, que é segundo a fé, que a ira de Deus contra o pecado daqueles que se convertem a ele pode ser satisfeita, conforme o apóstolo vai expor amplamente nesta epístola. Paulo diz que a justiça de Deus é revelada no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé, porque esta justiça evangélica é a justiça de Deus, no sentido de que é aquela que ele está aprovando e aceitando. A justiça que está sendo oferecida para a remissão dos pecados é a do próprio Cristo, portanto, é somente por causa da fé que pecadores podem ser justificados. Paulo declarou qual era seu principal propósito de estar entre os santos de Roma nos versos 11 e 12, que era o de comunicar algum dom espiritual, como para que ele também fosse consolado, através da fé mútua. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura debaixo do céu, conforme ordenança de Jesus. Logo, o apóstolo disse que estava pronto para pregar o Evangelho também em Roma, sabendo contudo que muitos são chamados mas poucos os escolhidos, de forma que tudo fazia por amor aos eleitos, pois estava plenamente consciente que assim como seu Senhor não é do mundo, os eleitos também não são do mundo, de forma que não é por mérito de raça, de capacidade humana ou de qualquer outra qualificação ou capacitação humana que a salvação de pecadores, mas pela exclusiva graça que opera de fé em fé no Evangelho, como Paulo afirma no verso 17. A ação do pecado no mundo é evidente de várias maneiras, e o apóstolo enumera algumas, a título de ilustração, até o versículo 32. Todas as pessoas são, portanto, indesculpáveis perante o justo juízo de Deus, que exige perfeita santidade a todos, sem exceção. É somente pela graça e justiça do Evangelho que está sendo oferecida gratuitamente na dispensação da graça divina, que se pode escapar do juízo condenatório em razão do pecado. Todos necessitam de um Salvador eficaz, e este é somente Jesus Cristo, conforme o apóstolo Paulo argumenta em toda esta epístola.